capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Você que tem sua Bíblia pode abrir. Um dos requisitos do crente é onde ele ir levar a Bíblia. Onde ter uma Bíblia no porta-luva do carro, ter na mala de viagem, lá na cabeceira da cama, ir para o culto com a Bíblia na mão, sempre com a Bíblia. Onde você vai, com a Bíblia. A igreja é a única entidade que tudo que o pastor fala permite que cada um confira aí no banco. Eu prego aqui, o irmão está com a Bíblia na mão, conferindo aí se realmente está sendo falado aquilo que está na Bíblia. Veja o que diz o texto, 23 e 33 de Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. O texto que lemos, irmãos, descreve uma verdade, um fato, um acontecimento que aconteceu lá em Jerusalém, no Monte Calvário. E nós chamamos o Monte Caveira, por ele ter o aspecto de uma caveira. Este monte faz cerca para o jardim do túmulo, onde está a sepultura do Senhor Jesus. Na rocha, aquele buraco na rocha, onde José de Arimateia e Nicodemos enterraram o Senhor Jesus, sepultaram o Senhor Jesus. Lá em cima do Monte Caveira, tem uma das portas antigas de Jerusalém e um cemitério árabe. Andando por aquela porta e saindo do cemitério em direção ao centro, desce pela Via Dolorosa, para ir lá no lugar do julgamento. Mas quem entra pelo outro lado de Jerusalém, ainda pelas muralhas antigas, para visitar o templo, para visitar os outros compartimentos que existiam na época de Herodes e outros, o templo dos sacerdotes, toda a antiga Jerusalém, vindo de lá para cá, numa leve subida, está ali a grande via sacra, de onde Jesus começou a caminhar em direção ao Gólgota, caindo e levantando naquela
leve subida, até chegar em cima da montanha de onde crucificaram. Quem chega em cima da montanha, lá embaixo, está o jardim do túmulo. Mas a igreja do Santo Sepulcro, que é considerada hoje, está lá dentro da cidade de Jerusalém. Mas, na verdade, o acontecimento foi no Monte Calvário, e foi ali no jardim do túmulo onde ele foi enterrado, um lugar preservado para que guias entrassem. O Calvário representa a salvação das nossas almas, porque foi lá que foi conquistado a salvação da minha alma e da tua alma. Foi ali no Calvário. Ali ele foi erguido numa cruz e foi pregado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi condenado. Ontem, quando pregava aqui, eu citei a vida de Pilatos. Pilatos declarou inocente o Senhor Jesus 3 vezes, mas covardemente entregou Jesus para ser crucificado sem condenação e sem remorso nenhum, por covardia e não querer enfrentar a realidade da lei que ele mesmo dizia cumprir. Ali em cima daquela montanha, Calvário, foi conquistado a minha e a sua salvação. Foi pregado Jesus ali, pregos nas mãos, pregos nos pés, coroa de espinho na sua cabeça e uma espada cravada do seu lado, feitos trabalho por um soldado romano. Ali em cima foi conquistado. O Calvário é o símbolo da salvação, porque ali foi conquistado. O Senhor Jesus morreu ali, e é no Calvário que nós encontramos a salvação. Mas alguém pode dizer: como ir lá, pastor? Poucos foram lá. Alguns, eu tive o privilégio de estar lá algumas vezes, visitando, mas não fui lá para ser salvo. Já fui lá, depois já estava no ministério, já pastor de igreja há muitos anos. Mas o Calvário, espiritualmente falando, não precisa você ir a Jerusalém. Ele veio aqui. Porque se fosse para ir em Jerusalém, para a maioria seria praticamente impossível. Mas Jesus está aqui, porque ele morreu e ressuscitou o 3º dia. E ele está vivo para todo sempre. E está no meio do seu povo, porque ele é Deus ontem, hoje e será eternamente. Passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Lá no Calvário, esta cena que eu li aqui, essa parte da história do Evangelho, é exatamente esse acontecimento que me chamou a atenção. Dei um vislumbre histórico de uma forma panorâmica para os irmãos entenderem um pouquinho do contexto histórico, mas o que me chamou a atenção dessa leitura é as 3 cruzes que foram cravadas no Monte Calvário. De um lado estava um homem resoluto, que não acreditava na sua salvação, e nem acreditava na salvação do seu amigo, e nem acreditava que ali estava o Salvador sendo pregado. Do outro lado tinha um outro ladrão, malfeitor também, outro bandido que foi preso e condenado. Mas aquele tinha uma coisa que todos nós precisamos prestar atenção: uma inclinação para o arrependimento, uma inclinação para o conserto, uma inclinação para o perdão. Se ele não tivesse essa inclinação, não teria dito as palavras que ele disse. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto um zombava e dizia: se tu és o Cristo, desça daí. Salva-te a ti, salva a nós também. O outro dizia: você fala errado, você está falando coisas erradas. Nós estamos aqui porque os nossos feitos nos tornou merecedores. Mas esse que está em nosso meio, nem o mal ele fez. E enquanto tinha essa conversa, ele se dirige a Jesus.
para pedir perdão. O que me chama a atenção desse homem, que olhar para esse homem, parece que tudo está perdido. Parece que ele não teria mais uma promessa de Deus para ser alcançado. Esse homem, ele tinha feito muitas coisas erradas. Tinha sido preso, era um assassino, tinha sido condenado, e ele já se sentia excluído da sociedade. Não se achava digno da salvação. Não se achava merecedor da vida eterna por estar naquela situação. Estava na pior situação que um homem condenado poderia se encontrar. Condenado à morte e pregado numa cruz, já não lhe restava mais nada e não lhe restava ninguém a recorrer. Era desiludido da sociedade e estava ali pregado junto com o seu colega, mas Jesus estava no meio. Desiludido da sociedade porque a sociedade cansa com os infratores. A sociedade cansa com os viciados. A sociedade cansa com as pessoas de má índole que vivem na rua. Uns estão presos, outros estão caídos das sarjetas, outros estão cambaleando pela rua, dominados pela droga, e a sociedade cansou com eles. Aquele rapaz, a sociedade tinha cansado com ele, porque ele era um salteador, era um homem que não poderia estar solto, porque não oferecia segurança para a sociedade. Esse homem estava desiludido pela sociedade. Quando você tem alguém em casa bêbado, quando você tem alguém na sua casa na droga, quando você tem alguém na sua casa no vício, você, quem sabe, teve essa experiência, ou alguém da sua família, trabalhou, lutou, gastou, investiu e cansou com ele. A família cansou, os colegas cansaram com ele, as autoridades cansaram com ele, e agora não resta mais nada, e cai às vezes numa casa de recuperação, e através desses caminhos ele vai para a igreja, mas da igreja tem uma recuperação diferente. O remédio é mais forte do que o remédio da medicina, a dose é mais forte, porque a palavra de Deus liberta o homem, liberta da droga, do vício, da cachaça, da maconha, liberta dos vícios. Se a sociedade cansou com ele, se a família cansou com ele, e não dava mais atenção para ele, esse homem estava ali para morrer e pensava: a sociedade não tem mais esperança, a família também não tem mais esperança, cansou comigo, as autoridades não me defendem mais, porque cansaram de me prender e me soltar, e não viram recuperação. A minha condenação veio porque eu não me recuperei, agora estou aqui para morrer. Estava decepcionado com a lei, porque a lei também já tinha se esgotado com ele. Quem sabe esse homem entrava e saía nas sinagogas, pedia perdão e fazia muitos concertos, mas depois caía de novo na libertinagem, caía de novo no pecado, e chegou o momento da condenação. Ele não tinha nada, estava desiludido da religião, e ali estava para morrer. Ninguém fez nada por ele, e ele chegou naquela situação. Quando ninguém faz nada para uma pessoa, ele é condenado, condenado pelo pecado, pela morte, pelo vício, condenado pelo mal. Agora pensemos numa outra pessoa, que estava ali no meio. Meu Deus do céu, a única coisa que nós vimos de bom nele é essa inclinação. Ele só precisava uma chance, mas olhar para quem? Pedir para quem? Alguém estava no meio. Eu vou pedir uma chance para ele. Vou pedir uma oportunidade para esse Jesus. Esse Jesus que foi condenado pelo ódio dos invejosos, foi condenado pelos complexados da religião,
Foi condenado porque o seu discurso era poderoso e levantava o caído. Foi condenado porque as suas palavras curavam o enfermo, levantavam o paralítico, purificavam o leproso, abria os olhos dos cegos e dava voz ao mudo para falar. Condenado pelo ódio de uma sociedade sucumbida no pecado, de uma sociedade condenada pelo Deus eterno, pelos seus pecados. Ele estava ali, condenado, sem dever nada. Ninguém acreditava mais nele, porque agora ele está para morrer. Eles haviam espancado Jesus, eles haviam dilacerado o seu corpo, eles haviam desfigurado o seu rosto, eles haviam esmagado as suas costas. Um escritor diz que eram pedaços de pele de animal com tocos, pedaços de ossos e pregos amarrados nas pontas daquele azorrague, e eles batiam sem misericórdia, e a pele se dissoltou, e os pulmões do Senhor estavam aparecendo. Que se espera de um homem desse? Os espinhos cravavam na sua fronte e o sangue corria. Seu semblante era sem parecer e sem formosura. E ele estava ali pregado. Seus pés um prego atravessou. Suas mãos, os pregos atravessaram. Que se espera desse homem depois de haver acontecido isso? E um grupo de pessoas na frente blasfemando dele, blasfemando dele, blasfemando dele. Era mais um condenado junto com os demais. Esse Jesus estava quase morto. Talvez ele poderia pensar: dizem que ele fez milagres, mas agora está aqui para morrer também. Dizem que ele curou os enfermos, mas agora está aqui para morrer também. Dizem que ele fez tantas coisas e maravilhas, mas não pode fazer nada por si mesmo. Mas é a única pessoa que ainda pode me ouvir nesses últimos momentos da minha vida. Eu vou me dirigir a ele. Ele não sabia que para Jesus não há impedimento. A sua morte nos trouxe vida, a sua condenação nos trouxe libertação, o seu sangue nos trouxe purificação. Jesus morreu em nosso lugar. Toda a humanidade estava condenada à morte. A sentença já havia sido decretada, mas precisava um preço para pagar, para resgatar o condenado. E esse preço seria o sangue inocente. Ele se colocou como um cordeiro e foi sacrificado em nosso lugar e pagou o preço da tua e da minha condenação, e a cédula da condenação foi rasgada. E hoje nós podemos glorificar a Jesus, porque somos salvos, lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Parece que soa as palavras do Senhor Jesus. Ele não ia no reino ainda, porque o reino se estabelecerá 1000 anos de paz no arrebatamento da igreja. Mas ele ia para o paraíso, o local de espera, para o governo de todo mundo. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na hora, Jesus não esperou. Ele tinha uma palavra de consolo ao aflito na última hora da sua vida. No desespero da vida, ele tinha uma palavra de salvação. Ele disse aos seus discípulos antes de morrer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: nada é impossível. Se para os homens as coisas são impossíveis, para Deus nada é possível, mas todas são possíveis. Jesus, na hora da morte, ele ainda salvou. Foi sepultado, ressuscitou
e apareceu dizendo: eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Eu abro a porta e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Jesus está aqui para abrir uma grande porta para você, a porta da salvação e a porta do sucesso, a porta da vitória, a porta da bênção para a sua casa. Você precisa de uma porta aberta. Tem uma muralha na sua frente, as tranqueiras invadiram a sua vida, mas o grande libertador de Israel está no culto nessa tarde. Fique em pé, quero orar por você nessa hora. Se você quiser oração, saia do seu lugar e vem aqui. É um culto diferente. Culto de batismo é um culto diferente. Vamos orar por você nessa hora. Pode vir ao altar. Você que precisa de um milagre na sua vida, pode vir aqui. Nós vamos orar por ti nesse momento, para que as portas da bênção se abram. Pastor, eu preciso de uma reconciliação com Deus. Vem aqui, as portas se abrirão, as muralhas cairão por terra, e a vitória será sua na autoridade do nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Deus está neste lugar. Veja só, é um momento especial, momento do propósito da vida, momento da vitória. Quero orar por você. Você que não tem certeza de vida eterna, você que sente que as portas dos céus estão fechadas para você, Jesus está nesse lugar. Ele disse: eu tenho nas minhas mãos as chaves. Quando eu abro, ninguém fecha. Jesus abre a porta para vocês e ninguém vai fechar. E ele disse: quando eu fecho, ninguém abre. Ele vai fechar as portas do inferno para não prevalecer contra a sua vida, contra a sua pessoa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua casa. Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Os bons pastores, me ajude a orar pelos irmãos. Tem amigos que também veio para frente, pessoas que veio, quem sabe, aceitar a Jesus como Salvador. É um momento muito especial. Pode estar orando, você que está aí no banco, orando a Deus. Me ajude a interceder, me ajude a orar por essas vidas que precisam da oração da fé. Pode orar aqui, pastor Eliseu. Em nome de Jesus, nesta hora, o Teu Espírito Santo, Senhor, que desce sobre estes corações e vidas, renovando propósitos, Senhor, confirmando a salvação, o Teu propósito, Senhor, que foi cumprido através do sangue derramado na cruz do Calvário. E os Teus filhos neste momento vêm à frente para se prostrar diante de Ti, para reconhecer que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, que nós aceitamos, Senhor, e agradecemos pelo sacrifício, e nós fazemos o compromisso, renovamos os propósitos de Te seguirmos, de servirmos a Ti, Senhor, obedecendo aos Teus mandamentos, ouvindo a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade para falar conosco, para guiar-nos pelo caminho eterno. E nos momentos, Senhor, que estivermos preocupados, nos momentos, Senhor, que as dúvidas surgem na mente, Tu és o Deus que nos dá alegria, a paz, que nos enche de certeza, de convicção de que o sangue foi vertido por mim, por nós, por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Nós queremos Te agradecer pelo Teu cuidado conosco nesta tarde, falando intimamente aos nossos corações, renovando, Senhor, propósitos, concedendo bênçãos, e a bênção soberana da salvação, que nós jamais venhamos trocar por nada neste mundo. Que o inimigo não nos engane e não nos afaste de Ti, que nada, Senhor, nos faça tropeçar ou nos afastar da Tua presença, mas que nós aproximemos a cada dia mais, desfrutando de comunhão contigo, comunhão com a igreja, comunhão com os nossos irmãos. Enche, Senhor, renova este Teu filho, esta Tua filha nesta
tarde, renova com línguas estranhas, com unção espiritual, com autoridade para enfrentar qualquer que sejam as hostes infernais da maldade. Concede, Senhor, batismo com o Espírito Santo, renovo para a tua igreja, destrói as barreiras, as oposições, tudo aquilo que tenta atrapalhar a vida cristã do teu filho, da tua filha. Abençoa o seu lar, abençoa, Senhor, a sua vida cristã. Nós cremos, nós te agradecemos, nós te louvamos. Hoje eu quero crer.